nós vamos abordar um tema em saúde, como vários temas que têm sido feitos e abordados nesse projeto. Vamos falar sobre obesidade, obesidade infantil. Por que abordar a obesidade? Por que falar sobre obesidade? A obesidade, na verdade, vem aumentando dramaticamente nos últimos anos, nas últimas décadas, tanto no Brasil como no mundo inteiro. E a obesidade hoje, no Brasil, vários estudos mostram que em torno de 30% das crianças estão acima do peso. Não necessariamente obesos, mas acima do peso. Não é muito diferente em outros países. Claro que tem alguns que são menos importantes em termos de obesidade, outros mais grave a situação de obesidade, como nos Estados Unidos, que chega a 40%, 50% das crianças acima do peso. E a obesidade, com o passar dos anos, certamente é uma das grandes responsáveis por abreviar a vida das pessoas. Como abreviar? Sim, ter mortalidade mais precoce. A principal causa de mortalidade das pessoas nos dias de hoje é a causa cardiovascular, problema do coração e problemas no cérebro, como o infarto e o AVC, que popularmente o pessoal chama de derrame. São vários motivos para você ter um derrame ou você ter um infarto. Diabetes pode causar, pressão alta, cigarro pode causar e a obesidade é um deles. E certamente a obesidade é um fator importante que a gente poderia evitar nessas complicações em relação ao coração, em relação à cabeça, em relação ao AVC. E por que tem aumentado tanto a incidência de obesidade na população? São vários motivos. Nosso corpo foi programado para viver na época dos homens da caverna. Então, na época do homem da caverna, ele não tinha alimento com tanta facilidade. A gente não tinha um pacotinho para abrir e comer na hora que a gente quisesse. A gente não tinha alimentos prontos para se comer. Então, o homem da caverna tinha que caçar o seu alimento. Ele tinha que correr vários quilômetros, muitas vezes, para conseguir caçar um animal e se alimentar daquele animal. Então, nessa época, esse nosso organismo foi preparado para aguentar várias horas sem comer e para aguentar muita atividade física. Então, hoje em dia, a gente faz menos atividade física e hoje em dia a gente tem muito mais acesso à alimentação, muito mais acesso a alimento fácil e alimento que engorda com mais facilidade. E por que tanta preocupação com a obesidade? Por que tocar no assunto? O que ela causa, além desse aumento de mortalidade, além de causar infarto e derrame nas pessoas, de causar o AVC? A obesidade causa uma série de transtornos, tanto na vida adulta como na vida da criança já e do adolescente. Problemas ortopédicos, a pessoa que está muito acima do peso, ela começa a ter uma dor no tornozelo, uma dor no joelho, e isso faz com que ela não consiga manter uma atividade física diária. Não conseguindo ter uma atividade física diária, ela vai aumentar mais o peso, ela vai ficar mais reclusa dentro de casa. Ficando mais reclusa dentro de casa, ela fica mais desanimada. Muitas das crianças, dos adolescentes obesos se sentem muitas vezes discriminados. Isso causa problemas de depressão, de ansiedade e vai virando uma bola de neve. Quanto maior o peso, mais reclusão, mais se alimenta, menos atividade física e mais essa criança ganha peso. Além dos problemas ortopédicos e dos problemas psicológicos, as crianças podem desenvolver precocemente diabetes. A gente conhece vários pacientes que com 12, 13, 14 anos de idade já estão iniciando o diabetes, que é o açúcar alto no sangue, e isso vai fazer com que não consiga comer vários alimentos e pode trazer o diabetes, problema no rim, problema na visão, causando cegueira, causando perda da função renal. Esse paciente vai precisar fazer diálise e muitos outros transtornos com todos esses problemas que o diabetes pode causar. Além do diabetes, problemas ortopédicos, problemas cardíacos, vários estudos mostram que as pessoas com o peso acima, as pessoas com obesidade, têm maior incidência de câncer também. Então, as crianças com obesidade podem ter mais câncer do que as pessoas que não têm obesidade. Isso é um outro motivo de se cuidar da alimentação, de se cuidar com a atividade física, para evitar todos esses transtornos que podem ocorrer, principalmente na vida adulta, após os 40, 50 anos de idade. Mas muitos dos problemas também já começam desde a idade tenra, de 6, 7 anos de idade. Porque vocês podem me perguntar, mas por que eu vou ter que cuidar hoje? Se o meu problema vai acontecer, o diabetes vai aparecer com 40, 50 anos, eu vou ter um infarto com 40, 50 anos de idade, deixa para cuidar mais tarde. Na verdade, não. Na verdade, o infarto que vai acontecer com 40 anos de idade, ele começa a entupir, ele começa a obstruir uma artéria cardíaca, uma artéria do coração chamada coronária, a partir dos 5, 6, 7 anos de idade. Então, a partir dos 5, 6, 7 anos de idade, começa a obstruir 5, 10% dessa artéria e ele vai fechar 90, 95% que vai ocorrer um infarto com 40, 50 anos de idade. Então, quanto mais cedo, melhor para cuidar.
E na verdade, quanto mais cedo, mais fácil. Vocês mesmos que estão na faixa etária de 10, 11, 12, 14 anos de idade, vocês estão em pleno crescimento. O metabolismo, o funcionamento do corpo de vocês está extremamente ativo. Se vocês conseguirem ter uma alimentação correta com uma atividade física, vai ser mais fácil vocês controlarem o peso de vocês do que um adulto que o metabolismo já é mais lento. E como fazer isso? Como cuidar da alimentação? Deve estar pensando, lá vem aquela ladainha que não come isso, não come aquilo. Na verdade, não acho que a gente tem que proibir nada, nada se proíbe. As coisas que não fazem tão bem estão aí na sociedade, na nossa modernidade e são gostosas. O que a gente não pode deixar é que esses alimentos artificiais, esses alimentos industrializados, os pacotinhos de bolacha, os pacotinhos de chips, os pacotes de sanduíche, não façam parte do nosso dia a dia, não pode ser todos os dias se alimentar disso. Eventualmente, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, comer uma bolacha, comer um chocolate, comer um doce, não vai ter problema. O problema é se isso virar rotina. Então fujam no dia a dia de todo o produto industrializado. Fujam de tudo que puder estar dentro de um pacote, dentro do envelope, você já vai estar fazendo uma grande coisa para a sua saúde. Lance mão do arroz, do feijão, da carne, lance mão do suco, da fruta, da salada no dia a dia e deixe para os alimentos industrializados, as guloseimas que a gente chama, para de vez em quando, para eventualmente uma vez por semana, uma vez cada 10 dias, não vai ter problema nenhum para a sua saúde. Associado a isso é inevitável a atividade física. Vocês devem pensar, mas eu tenho que fazer qual atividade física? Eu tenho que fazer karatê, eu tenho que fazer natação, eu tenho que fazer judô, eu tenho que fazer futebol, balé. Não, não precisa necessariamente entrar numa atividade física programada, como a gente chama. A atividade física é todo movimento que você fizer no dia, é uma atividade física. Principalmente quando esse movimento consegue aumentar o seu batimento cardíaco. Então, quando você pega uma bicicleta, quando você vai fazer uma caminhada mais intensa, que você sente que o coração bate mais rápido, que faz você suar, essa é a atividade que você precisa pelo menos 1 hora por dia, todos os dias. Sim, todos os dias, 1 hora por dia, um movimento que aumente o seu batimento cardíaco. Isso vai ser o suficiente para fazer o seu organismo funcionar de uma maneira adequada, de uma maneira que ajude a evitar a obesidade. Quanto mais tarde você deixar para cuidar do seu peso, mais difícil vai ser um sucesso no controle do peso. A gente costuma, quando os pais perguntam a partir de que idade eu devo cuidar do meu filho, da alimentação, da atividade física, para evitar com que ele seja uma criança obesa e futuramente um adulto obeso. Na verdade, muito antes do que a idade que vocês estão hoje, de 11, 12 anos de idade. Na verdade, desde que a criança sai do seio materno, desde que ela sai do leite materno, está na hora de cuidar da alimentação. Mas como vocês já passaram dessa faixa etária, vocês têm que cuidar a partir de hoje, não deixar para amanhã. A partir de hoje já começar a cuidar sem se proibir de nada, mas cuidando no dia a dia da sua alimentação e deixando as guloseimas para eventualmente.